Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui para fazer a nossa aula 2 sobre indicadores econômicos. Por isso, fique desse lado e acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá dar início então à nossa aula número 2 sobre indicadores econômicos. As pessoas têm falado comigo, têm me perguntado como interpretar os indicadores e por isso temos feito essa série de vídeos sobre os indicadores e possivelmente também vamos falar aqui sobre as notícias ou de que forma as notícias impactam e como devemos interpretar. Muito embora as notícias são dados atrasados, ou seja, quando a notícia sai, o evento normalmente é imediato, é algo que nós não temos como prever. E os indicadores econômicos são algo que, se você souber trabalhar com os indicadores econômicos, eles vão somar a teu favor. Você sabe que a minha metodologia, FCT, ela é baseada em 3 pilares: fundamentação, correlação e técnica. Então, para que você saiba a fundamentação, você precisa aprender o que cada indicador significa e de que forma você tem que trabalhar com eles para que eles possam somar a teu favor. Esta semana ainda tivemos um exemplo claro disso. Você viu? Se você não viu, você pode voltar e assistir o vídeo. Eu, no início da semana, falei sobre a Libra dólar e expliquei em razão dos eventos econômicos que iriam sair, ou seja, os dados econômicos que iriam sair sobre o Reino Unido e também a reunião do Comitê de Política Monetária. Com base nisso tudo, eu fiz uma análise e disse que seria interessante nós assumirmos uma posição curta na Libra. E foi efetivamente o que foi feito nesta semana, e esse trade veio a ser um trade positivo em relação de que nós conseguimos nos antecipar, ou seja, com base nos dados econômicos, nós conseguimos formular o sentimento do investidor e o que poderá resultar disso, o evento econômico. E desta forma conseguimos sempre estar um passo à frente do mercado. Por isso, eu quero que você entenda e saiba como utilizar esses indicadores econômicos a teu favor, para que você também consiga aplicar esses 3 pilares que eu sempre falo da minha fundamentação, que é a fundamentação, a correlação e a técnica, não é? Então, para que você saiba aplicar corretamente essa fundamentação. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre vendas a retalho e a importância disso, como trabalhar com esse dado econômico. O que são as vendas a retalho? As vendas a retalho são um indicador que pode ser mensal ou anual de todos os produtos vendidos por varejistas. E como que esse indicador é obtido? Ou seja, com uma compilação de dados, ou seja, uma amostragem sobre as vendas a retalho daquele país específico, num determinado período, de diferentes retalhistas, de diferentes setores da economia e também de diferentes dimensões, retalhistas pequenos e retalhistas grandes. Grandes retalhistas e pequenos retalhistas. E também, como eu disse, em alguns países isso pode até ser dividido, pode ser excluído. Por exemplo, pode ser venda a retalho de bens que excluam automóveis, ou de bens que excluam determinados tipos de bens de consumo, energia e etc. e tal. Então, como que nós vamos, qual é a importância desse dado para nós? É isso que nós vamos ver hoje então. Então, por que ele é um indicador importante? Você vê que ele sempre vem assinalado a vermelho no calendário econômico. Então, por que ele é um indicador importante? Porque ele mede os dados de gastos mensais dos consumidores, ou seja, é uma forma de medir quanto o consumidor está gastando. Desta forma, também nós podemos identificar através deste indicador qual é a confiança que o consumidor tem na economia. Porque você veja, a compra de um veículo, por exemplo, é uma venda a retalho. Você muitas vezes pode ter a ideia de que uma venda a retalho seja comprar uma roupa numa loja, também é uma venda a retalho, mas a compra de um automóvel também é uma venda a retalho.
Muito embora existam, vamos dizer assim, empresas que comprem isso de forma no atacado, vamos por falar, não é? Por exemplo, uma empresa, uma locadora de automóveis. Ela compra no atacado, porque quando ela chega lá, ela não compra um veículo, ela compra 50 ou 100, ou compra logo uma frota. Em consequência disso, ela tem também vamos dizer, um desconto diferenciado. Então, a compra de um automóvel, ele também é uma venda a retalho. Então, por que esse indicador mede a confiança do consumidor? Porque você sabe que 99% ou a maioria, isso vai depender um pouco dos países em si especificamente, mas a maioria dos automóveis, por exemplo, são vendidos a crédito. Ou seja, a pessoa dá uma entrada ou dá um veículo seminovo, um usado, e depois adquire um financiamento para pagar esse veículo. Então, por isso que esse indicador mede a confiança do consumidor na economia. Se ele se sentir seguro na economia do seu país, é óbvio que ele tem intenção de comprar um carro, porque ele pode comprar esse carro porque sabe que amanhã ele não vai ser demitido. Ou seja, ele tem confiança na economia do seu país. Então, esse dado, as vendas a retalho, transmitem isso também. E o mais importante, na minha forma de ver, é que ele consegue nos passar o ritmo da economia, ou seja, se a economia está caminhando num ritmo positivo ou se ela está caminhando num ritmo negativo. Por quê? Porque quando você vê que as vendas a retalho crescem, é porque o consumidor tem confiança na sua economia. E por sua vez ele adquire mais bens, por quê? Porque ele também está conseguindo ter rendimento, ou seja, a economia, o ciclo econômico todo está funcionando bem. Então, para mim, este é um dos principais fatores, é conseguir medir se o ritmo da economia está caminhando no sentido ascendente ou descendente. Depois, o que mais nós podemos tirar aqui é que ele também ajuda ou nos ajuda a identificar a tendência da inflação. Por que ele pode nos ajudar a identificar a tendência da inflação? Porque você sabe que se houver um excesso de consumo, ou seja, se também a venda a retalho crescer muito fortemente, é óbvio que isso vai gerar inflação. Por quê? Porque vai haver mais procura do que oferta sobre determinados bens ou serviços. E isso vai fazer o quê? Com que as pessoas que detenham esses bens comecem a pedir preços mais altos por esses bens. Porque uma vez que esses bens ficam escassos, é óbvio que a tendência é que os preços subam. Então, uma vez que os preços sobem, isso significa que há inflação. Então, veja como isso é um indicador importante realmente para que você consiga mensurar isso. E também a inversa é verdadeira, não é? Você sabe, vamos aqui usar um exemplo, se houver uma super safra de laranja, é óbvio que você vai no supermercado e a laranja vai estar a um preço barato. Por quê? Porque é uma super safra. E se é um produto perecível, se não for vendido rapidamente, ele estraga. Se nós tivermos aqui, vamos olhar pelo outro lado, por uma perspectiva diferente, não é? Se o consumidor não tem confiança na sua economia, ele não compra automóvel, ou seja, ele vai comprar aquilo que ele pode pagar efetivamente à vista ou a pronto pagamento. E ele não vai se meter num financiamento porque ele não confia, ele não sabe se amanhã ele está empregado. Logo, a frota de automóveis nos concessionários vai crescer, ou seja, as montadoras vão passar a ter mais estoque de automóveis, vão ser obrigadas a baixar o preço. Isso significa que teríamos o quê? Uma deflação, não é? Os preços começam a baixar. Por consequência, veja bem tudo que nós podemos interpretar aqui. Se os estoques forem grandes de automóveis, se as montadoras não conseguirem vender, vão ter que baixar os preços, mesmo assim não vendem, o que acontece? Ela vai ter que parar uma linha de produção. Logo, vai ter que colocar trabalhadores em layoff, vai ter que despedir trabalhadores. Então, isso aqui também pode nos indicar aqui uma tendência, a venda a retalho, pode nos indicar aqui também a tendência do emprego na economia. Ou seja, se tudo está caminhando bem, se as vendas a retalho estão indo bem, significa que a economia está trabalhando bem e que as pessoas, tendo confiança, sabem que não vão estar desempregadas.
Veja como esse dado é bastante importante. Então, é um indicador também importante de possíveis necessidades de ajustes das políticas econômicas. Por quê? Porque, como eu disse para você, imagina que a venda a retalho cresce muito, a economia está num ritmo acelerado e começa a haver inflação. Ou seja, os juros são baratos, as pessoas confiam na sua economia e começam a comprar, e isso faz com que, como eu disse, com que haja escassez de determinados bens, produtos ou serviços, isso gera inflação. Então, o que o governo vai fazer para controlar a inflação? Ele vai subir as taxas de juros. Então, é um indicador importante para estar de olho no sentido de que você acompanha a tendência desse indicador para que você veja qual é a tendência futura. Então, esse é um indicador publicado normalmente entre 20 a 60 dias após o período de referência. Alguns países que publicam já com 20 dias, imaginemos. Estamos no mês de junho, né? Então dia 20 de julho já é publicado as vendas a retalho do mês de junho. Há países, por exemplo, que no mês de julho vão publicar as vendas a retalho do mês de maio. Então ela pode variar ali entre 20, 50 ou no máximo 60 dias da sua publicação. O que mais nós tiramos daqui? Então, como interpretar este dado e como você pode usar ele a seu favor nestes 3 pilares da minha fundamentação? Como eu utilizo isso na minha metodologia FCT? Eu utilizo da seguinte forma. Primeiro, você precisa entender tudo isso que eu falei para você aqui anteriormente. Depois, você vai interpretar como que valores percentuais acima de 0 são bons para a moeda, ou seja, vão fazer com que a moeda se aprecie. E valores inferiores a 0 não são positivos para a moeda. Por quê? Porque podem fazer com que hajam mudanças, alterações na política econômica, então isso vai contra, ou seja, vai desfavorecer a moeda. E então pode impactar no sentido de uma depreciação da moeda. Afinal, a economia vai mal, é óbvio que a moeda vai se depreciar. Então, como que você vai utilizar isso? É importante que você tenha e mantenha, de certa forma, um diário desses dados. Porque veja que se amanhã, vamos dizer assim, vai sair as vendas a retalho ou tal, daqui a alguns dias você já nem se lembra mais disso. Então, como é que você vai fazer? Você vai, imaginemos que você negocia a UD, que você negocia a CAD ou que você negocia o euro. Quando saem esses dados, o que você vai fazer? Você vai ter um diário onde você vai anotar. Vai ter lá um caderninho no teu setup, não é? Nós falamos sobre isso, você tem que ter um setup físico para que você sente ali, se concentre e negocie. Então tu vai ter lá um caderninho como esse que está aqui e tal, onde você vai anotar os dados sempre daquilo que você precisa saber e precisa não se esquecer. Então você vai anotar lá, venda a retalho do CAD do mês de maio foi menos X, ou seja, tu vai manter um diário daquilo. Por quê? Porque futuramente você vai sempre analisar a tendência desse indicador. Como eu disse para você, o que é importante aqui? Que você analise a tendência. Por quê? Porque é a tendência que vai dizer para você, a tendência desse indicador, se a economia está indo bem ou mal. Então, você só vai saber disso como? Se você tiver um controle efetivo sobre esse dado. A forma de você se antecipar ao mercado, como eu fiz com a Libra, é por quê? Porque esse indicador ele serve como uma correlação de outros indicadores de vendas também. Então veja, todas as vendas eu expliquei no vídeo passado, nós vimos o PIB e eu falei para você sobre o PIB, que o PIB é a soma de tudo que se produz. Logo, se é a soma de tudo que se produz, algo que se produz precisa ser vendido, não é? Você não produz nada para deixar no estoque. Então, a venda a retalho vai também refletir-se no PIB. Então, se você vem acompanhando as vendas a retalho, você já sabe que quando sair o PIB, você vai ter o quê? Um PIB inferior ou um PIB superior. Por quê? Porque não está vendendo, as vendas a retalho estão mal. Se as vendas a retalho estão maus,
Por que o PIB vai ser superior? Ou vamos dizer assim, muita gente interpreta o PIB como a soma de todas as riquezas do país, não é? Então a venda a retalho vai te dizer se você vai ter um PIB melhor ou se você vai ter um PIB pior. Ou seja, veja que com base em toda essa informação eu tomei uma decisão sabendo que o PIB ia ser menor do que o esperado, isso era óbvio, não é? E depois que o Banco Central não tomaria, o Comitê de Política Monetária não tomaria medidas em relação, veja, poderia ter acontecido ao contrário, mas aconteceu exatamente como aquilo que nós tínhamos previsto. Não é que o Comitê de Política Monetária não baixasse as taxas e que fizesse um aumento do quantitative easing para tentar fomentar a sua economia. Então, desta forma, eu consegui me antecipar, na verdade, e conseguir fazer um bom trade. Então, como é que você vai acompanhar essa tendência? Então, esse PIB está aqui para nós vermos, e eu vou usar o mesmo exemplo aqui do Reino Unido que eu falei muito essa semana sobre os dados econômicos do Reino Unido. Então veja, você tem aqui sempre até vou fechar aqui para que a gente possa ver, você tem a venda a retalho mensal, ou seja, aquela que reflete os dados do mês passado, do mês anterior, não é? Como eu disse para você, pode ser publicado entre 20 e 60 dias. Então, em julho vai publicar de junho, em agosto vai publicar de julho, ou em alguns casos, alguns países, aí como eu disse, vai depender daquilo que você negocia. Por exemplo, o Canadá normalmente divulga com 50 dias. O Reino Unido normalmente divulga com 20 dias. Então é importante que você também saiba isso para você poder se situar. Então você tem sempre dois dados, a venda a retalho mensal e você tem a venda a retalho anual. Então quando você olha para a venda a retalho mensal, o que nós vimos aqui? Eugênio, tivemos aqui um baita de um salto na venda a retalho mensal. Por que nós tivemos aqui um salto? E veja que não estou dizendo que isso não seja importante, mas eu estou aqui explicando para você como que você deve interpretar isso, e é isso que você precisa entender. Por que você teve todo esse salto aqui? Porque no mês de abril nós tivemos a economia toda parada, fechada, ou seja, 90% só estavam abertos os serviços essenciais, não é? E de repente no mês de maio, então vamos lá ver, em abril, o que nós tínhamos de venda a retalho? 0. De repente no mês de maio nós reabrimos toda a economia. Era óbvio que você ia sair daqui e ia ter um salto fantástico. Então, o que acontece? Como é que é compilado esse dado? Como eu te disse, com base nas informações de vários setores do retalho, sendo pequenos ou grandes. Então, é óbvio que a população estava ansiosa por sair, por consumir, e isso faz com que mensalmente, você tenha esse pico que você consegue ver aqui no gráfico. Você tem um valor aqui onde você saiu de menos 18 para mais 12. Assustador até, não é? Nossa, tá melhor do que antes da pandemia. Ou seja, em fevereiro nós tínhamos 0,9 e de repente temos 12. Aí você diz assim, pô, esse dado foi manipulado, foi altamente manipulado. Eu não posso dizer que sim nem que não. O que eu posso dizer para você é que a interpretação correta disso é essa que eu estou te dando. A economia estava fechada, venda 0. Abriu toda a economia. Quando se faz uma pesquisa e o cara pergunta para ele assim, como é que tá as tuas vendas em relação ao mês passado? O cara diz, cresceu 100%. Claro, mês passado tu não vendeu nada, 0. Esse mês tu vendeu 1, a tua venda cresceu 100%. Mês passado tu não vendeu nada, 0. Esse mês tu vendeu 10, a tua venda cresceu 100%. Ou seja, independentemente, se você tinha 0, qualquer valor acima de 0 é 100%. Então, nesse caso, por isso que você vê todo esse crescimento aqui. Então, uns disseram, cresceu 100%, cresceu 20%, cresceu 30%, cresceu 40%, e isso fez com que esse dado mensal tivesse esse impacto. Mas quando eu expliquei para você que você tem que interpretar o quê? A tendência desse indicador. Então, você vai olhar para quê? Para a venda a retalho anualizada. E quando você olha para a venda a retalho anualizada, o que você vê aqui? Antes da pandemia, no mês de janeiro, você tinha 0,9, você tinha 0,8, ou seja, você tinha um indicador acima de 0.
que é bom para a moeda, não é? Ou seja, significa que, de certa forma, se você olhar para o gráfico aqui de maneira geral, você tem um indicador aqui, normalmente nessa zona, 1.6, 1.5, 1.1. Aqui tivemos uma pequena depressão, 0.3, que foi na época do Brexit, não é? Mas você normalmente tem um indicador aqui, ó, positivo, ou seja, demonstrando que a economia vem se mantendo em linha. Depois aqui já vemos que houve a partir do mês de dezembro do ano passado, já tivemos aqui um bom declínio, de 3 já passou para 1, e com a pandemia isso começou então a afundar-se. No mês de março já tivemos 0 de crescimento das vendas a retalho, ou seja, os dados anualizados. Então aqui no fundo, no mês de maio tivemos menos 22%. E agora o último dado que tivemos aqui, do mês 6, ou seja, esse dado do mês 5 era referente a abril, não se esqueça, é sempre do mês passado. Então, no mês de junho tivemos menos 13, então tivemos de menos 22 para menos 13, ou seja, tivemos uma melhora, vamos chamar assim grosseiramente, de 9%, vamos arredondar, não é? Sendo que, qual era a previsão? A previsão era que fosse menos 17. Então, quando as pessoas olham para aqui e veem menos 13, elas pensam que isso é bom. Na verdade, não é bom. Para que o dado seja bom, ou seja, para que o andamento da economia seja satisfatório, esse dado tem que se manter acima de 0. Para que o consumidor tenha interesse em continuar consumindo, em adquirir créditos futuros, comprar bens, ele precisa confiar na sua economia. Então veja, quando você olha para esse dado aqui anualizado, você já sabe que, vamos ver agora nos próximos meses, o que vai sair aqui. Quando sair o dado do mês de maio, das vendas a retalho mensal, vamos ver se vai continuar aqui nos 13. Provavelmente você vai ver de novo esse dado aqui num valor negativo. É isso que pode vir a acontecer. Por quê? Porque o comparativo vai ser o quê? Vai ser em relação ao mês anterior, quando o dado é mensal, em relação ao mês anterior, qual foi o crescimento? Pode até ser que nós tenhamos aqui um crescimento superior, mas eu não acredito que a gente tenha aqui que isso vá para 30 ou coisa desse gênero. Eu penso que devemos nos manter por aqui. E o importante é que você olhe, como eu disse, estamos numa fase ou estamos numa fase de pandemia, que você olhe aqui a tendência desse indicador. Então, dá para ver aqui claramente, aqui não é possível nós traçarmos uma linha, mas se pudéssemos traçar uma linha, você vê que os dados são decrescentes, ou seja, a tendência da economia aqui é que desse indicador de vendas a retalho é que a economia, o que ele nos diz? Que a economia não está a trabalhar satisfatoriamente. E isso pode levar o governo a ter que tomar medidas, ou seja, tudo aquilo que eu falei para você anteriormente, para tentar fomentar a sua economia. Em relação às vendas, então, a retalho, como eu disse para você, serve como correlação para outros indicadores de venda, ou seja, quando você tiver indicadores de vendas de casas novas, disso, daquilo, ou seja, tudo que for relacionado a vendas, você também vai ter que sempre comparar, porque tudo isso vai fazer parte depois do PIB no geral. Então é dessa forma que você tem que interpretar esse indicador, sempre tomando nota daquilo que é importante para que depois, futuramente, quando vier um próximo dado, você saiba justamente relacionar antes do dado sair o que aconteceu, senão você vai ter que ir lá procurar onde é que está esse dado para que você consiga, então, pensar e analisar dessa forma. Se você tiver uma anotação, é muito simples, você vai para ali, olha e é muito mais fácil de você tomar uma decisão. É dessa forma que eu ajo.
Espero ter sido claro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários ou envia-me um e-mail e eu respondo sempre. Você sabe que eu sempre respondo. Não respondo algumas questões específicas, não é? Quando as pessoas querem, na verdade, sinais ou algo desse jeito, ou querem saber o que fazer em determinados momentos no seu trade. Isso eu não respondo. Eu respondo dúvidas sobre o ensino, sobre o teu aprendizado. Então, se você gostou, como eu disse, deixe o seu gosto. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Porque aqui, você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.